Graça e paz a todos. Gostaria de compartilhar com você uma pequena reflexão que Deus me deu na madrugada, esses dias atrás. Está em Gênesis, capítulo 13, versículo 9, que diz assim: Não está toda a terra diante de ti? Eis, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Aqui está falando de Abrão e Ló. Um dia Deus chama Abrão e fala: sai do meio da tua parentela para um lugar que eu te mostrarei. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu farei de você uma grande nação. Você será uma bênção. E Abrão, ele ali começa a ouvir a voz de Deus e ele começa a caminhar rumo à promessa. E depois que Naor, irmão de Abrão, pai de Ló, morre, Ló passa a andar com Abrão. Ló, ele viveu com Abrão, Ló, ele caminhou com Abrão. Mas Ló não teve o coração voltado para Deus como o de Abrão. Ló, ele enriqueceu ao lado de Abrão. A bênção que estava sobre Abrão, Ló recebia dela. Porque Abrão já era um escolhido de Deus. Porque Deus conhecia o coração de Abrão. E ali um dia, o próprio Deus quis separá-los. E ali circunstâncias foram criadas. E há ali uma disputa, brigas entre os seus servos, os pastores, do seu rebanho. E Abrão fala: olha, escolhe para você uma terra, para você habitar com a sua família. E ali Ló mostrou que ele era totalmente carnal. Ele teve todo o tempo para aprender com Abrão, a ter o coração voltado para Deus. Mas nós entendemos que muitas vezes pessoas estarão conosco, pessoas ficarão conosco por um tempo. Deus está dando a oportunidade para aprenderem, para crescerem também e serem espirituais. Mas nós sabemos que há o livre-arbítrio, há escolhas. E tem pessoas que de fato elas veem, elas enxergam somente com olhos carnais. E ali Ló, ele escolheu as campinas do Jordão, lugar bonito, atraente aos olhos, e que na época era conhecido como Jardim de Deus, mas que era Sodoma, e que logo, logo o próprio Deus iria destruir. E ali ele foi preso, foi levado cativo, perdeu tudo que tinha. E depois, quando Deus vai destruir Sodoma e Gomorra, ele saindo da cidade, a mulher dele olha para trás e vira uma estátua de sal. E depois entram numa caverna, ele e as suas duas filhas. E ali elas embriagam. E o próprio pai, e tiveram filhos com ele. Então nós aqui aprendemos e vemos duas escolhas. Uma certa, que até hoje nós temos aí, Somos bênção dessa escolha certa, que foi de Abrão, que depois passou a se chamar Abraão. Porque conforme a obediência dele, conforme a escolha que ele fez, as promessas foram se cumprindo e a bênção acompanhou ele. Foi o pai da fé. E Ló, por outro lado, fez a pior escolha da sua vida e teve consequência seríssima, tanto para ele quanto para a sua descendência, para a sua família. E eu te pergunto, quais escolhas você tem feito na sua vida? Você tem feito escolhas certas? Você tem feito escolhas espirituais ou escolhas carnais? A escolha carnal, quando nós agimos de forma humana, carnal, há consequência seríssima. Há tristeza, há perdas, há frustração, há angústias, há morte. Quando nós escolhemos de forma certa, de forma espiritual, há alegria, há gozo, há paz, há vida,
a esperança. Nós precisamos buscar em Deus as direções para a nossa vida. Nós precisamos ser espirituais. Precisamos buscar antes de quaisquer coisa e falar: Deus, qual é a tua vontade na minha vida? O Senhor está nesse negócio? Porque se o Senhor não estiver, eu não quero. Eu quero aquilo que é do Senhor para mim. Abrão, ele foi bem sucedido porque ele ali deixou Deus conduzir a vida dele. Ele quis e desejou a promessa. Ele conhecia Deus. Para nós tomarmos decisões certas, nós precisamos conhecer Deus. Abrão, ele tomou as decisões certas porque ele levantava altar para Deus onde ele chegava. Ele ali adorava a Deus, ele ali prestava culto a Deus, ele ali buscava a face de Deus, o direcionamento de Deus. Muitas pessoas estão perdidas na vida, muitas pessoas estão sem saber o que fazer, porque não tiveram, não têm buscado a direção de Deus. Precisamos ter intimidade com o Pai, precisamos levantar altar na nossa casa. Eu aqui na minha, você aí na sua, precisamos levantar altar e buscar a Deus e dizer: Pai, eu quero andar debaixo da vontade do Senhor. Eu quero me submeter à posição que o Senhor tem para mim. Esses dias, semana passada, uma irmã falou assim para mim: pastora, quando vai acabar essa pandemia? E eu falei: quando as pessoas entrarem na posição que Deus quer. Quando as pessoas pararem de brincar com as coisas de Deus. Pararem de brincar de serem crentes. Quando pararem de misturar aquilo que é santo com profano. Deus não vai aceitar isso mais. Deus está querendo, de fato e verdade, vidas comprometidas, vidas santas, separadas para Ele. Deus está tirando e vai tirar muitas máscaras espirituais para que o nome dele seja glorificado nas nossas vidas. Vamos permanecer fiéis a Deus, no propósito de Deus, perseverantes na palavra, guardando a promessa no nosso coração. E assim nós seremos mais que vencedores. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.